Imagine só a cena. Um homem que achava ter tudo sob controle, cercado por seus comparsas de sempre, planejando o golpe perfeito. Enquanto isso, a esposa que ele subestimava preparava um checkmate que nem ele, nem sua amante, nem o próprio juiz conseguiriam prever. Mas como dizem, quem ri por último ri melhor. E essa história, meus amigos, é a prova viva disso. O que realmente acontece por trás das portas fechadas? Que batalhas silenciosas são travadas nos corredores de um lar que parece tranquilo? Hoje vamos mergulhar em uma história que mostra como a aparência engana, e como uma mulher, aparentemente frágil, pode virar o jogo quando menos esperam. Era uma daquelas noites em que o ar pesava mais que o normal. O som de passos pesados ecoou pelo apartamento, seguido por um grito que cortou o silêncio. De novo mexeram nas minhas coisas? A porta da cozinha se abriu com violência, e lá estava ele, Eugênio, com o rosto vermelho de raiva, os olhos injetados fixos na esposa. Você está me ouvindo ou faz que não escuta? Galina virou-se lentamente, o cansaço estampado no rosto. Sem uma palavra, ela baixou o fogo da panela, saiu da cozinha e entrou no quarto das crianças. Com uma voz firme mas calma disse: Meninos, ouviram o papai? Não mexam mais nas coisas dele, está bem? Um coro de vozes infantis respondeu em uníssono: Sim, mamãe. Ela assentiu, voltou para a cozinha e encarou o marido com uma indiferença que o deixou ainda mais furioso. É só isso? Acha que eles vão te obedecer? Eugênio bufou, sarcástico. Galina apenas deu de ombros. O que você queria que eu fizesse, Eugênio? Gritasse como você? Ou pegasse um cinto para bater neles porque o pai deles não consegue guardar suas coisas no lugar? Ela fez uma pausa, o tom cortante. São seus filhos também, lembra? Se não gosta do meu jeito, converse com eles você mesmo. Afinal, o que exatamente você ia explicar? Ele riu com desdém. Eu que sustento esta casa. Se ainda tenho que trabalhar como um burro para pagar suas contas, então que ao menos tenham o respeito de não bagunçar minhas coisas. Galina levantou uma sobrancelha, incrédula. O que ela poderia responder? Que o sustento dele mal dava para cobrir o básico. Que ela, há anos, vinha bancando tudo mais, contas, roupas, remédios, lazer das crianças, enquanto ele se gabava de trazer migalhas uma vez por mês. Ela já havia falado isso antes, mais de uma vez. Já havia pedido, implorado até, para que ele arrumasse um trabalho melhor, algo que realmente desse dignidade à família. Mas Eugênio vivia em seu próprio mundo, convencido de que aqueles trocados que entregava eram suficientes. Como se o fato de ela pagar o resto, a hipoteca da casa que aliás estava em seu nome, as despesas dos filhos, cada pequeno extra, fosse mera detalhe. Todas as mulheres vivem assim e não reclamam, ele costumava dizer, com aquele ar de superioridade. O problema é você, sempre insatisfeita. Eu dou o suficiente. Agora, onde você gasta todo esse dinheiro? Isso sim é uma pergunta que eu deveria fazer. A ameaça velada era clara. Um dia, ele exigiria prestar contas de cada centavo. Galina sabia que era uma ironia cruel. Afinal, quem realmente sustentava aquela casa era ela, com seu salário que mesmo trabalhando em casa, superava o dele em 2, às vezes 3 vezes. Tinha se dedicado aos estudos, construído uma carreira sólida, enquanto ele se acomodava na mediocridade. Mas Eugênio nunca admitiria isso. Fazia de tudo para diminuir suas conquistas, inflar seu próprio ego. Chegou a mentir para a própria mãe, dizendo que o dinheiro do novo eletrodoméstico vinha de um aumento dele, quando na verdade fora Galina quem pagará. E para os amigos? Lá as histórias eram ainda mais criativas. Ela, a esposa preguiçosa que só fica em casa, enquanto ele, o coitado, trabalhava até tarde para ajudar nas despesas. Por um tempo, ela engoliu tudo. Fechou os olhos para as mentiras, suportou os comentários depreciativos, tudo em nome de uma falsa paz, de um futuro melhor para os filhos. Sonhava em criá-los diferentes do pai, homens de caráter, respeitosos, nada daquele egoísmo doentio. Mas a paciência tem limites. Se antes Eugênio ao menos tentava justificar seus acessos de raiva, agora nem isso fazia. Pior, havia transferido o alvo. Toda noite era a mesma coisa, um grito por qualquer coisa, um controle remoto fora do lugar, uma xícara mal posicionada, e os filhos assustados, assistindo ao pai se transformar em um monstro. Até que Galina começou a desconfiar. Mudanças tão bruscas não surgem do nada. Foi então que ela encarou o marido, os olhos firmes, a voz sem tremor. Tem outra mulher, Eugênio? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele engasgou, o rosto pálido, os olhos saltando de um lado para outro como os de um animal encurralado. Que absurdo! Você acha que eu tenho tempo para isso? Mal consigo sustentar vocês. Mas Galina já sabia. O coração doía, mas a certeza era maior.
Ela sentou à mesa, olhando-o com uma mistura de pena e desdém. Não finja, Eugênio. Eu não sou cega. Por que mentir? O que você quer provar? Se ele estava tão infeliz, se a presença dela e dos filhos era insuportável, que fosse embora. No fundo, ela até desejava que ele tomasse a iniciativa. Não por amor ao casamento, mas porque não queria acreditar que o pai de seus filhos fosse capaz de tamanha traição. E Eugênio, como sempre, surpreendeu pelo pior. Endireitou as costas, o olhar desafiador. Pois é, tenho sim. E daí? Com ela eu me sinto vivo, não como aqui, onde só há cobranças e esses seus moleques. Sem mais uma palavra, pegou uma bolsa esportiva e saiu batendo a porta. O apartamento ficou em silêncio, tão denso que até as crianças, espreitando do quarto, se calaram. Galina suspirou, chamou os filhos para jantar e tentou disfarçar o vazio que crescia dentro dela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eugênio comemorava. Tudo havia saído como planejado. Ele queria que ela o expulsasse, que carregasse a culpa, enquanto ele saía como vítima. E agora, finalmente, poderia viver abertamente com a amante, a mulher pela qual havia traído a família nos últimos 6 meses. Naquela mesma noite, os dois traçavam os próximos passos, rindo como se já tivesse enganado. Aquela idiota vai ficar sem nada. O apartamento tem reforma? Tem. Todo mundo ouviu os gritos, até minha mãe pode confirmar. Eu tenho registro lá, então a casa é minha. E ainda levo metade do dinheiro dela. Vai aprender a me respeitar. Ele ri alto, como se o mundo já estivesse a seus pés. Só que Eugênio esqueceu de um detalhe crucial, a própria mãe. Quando compartilhou seu plano brilhante com ela esperando apoio, a mulher apenas balançou a cabeça, decepcionada. Você enlouqueceu? Destruir a família já não bastava? Agora quer roubar dos seus próprios filhos? Seu pai, com todos os defeitos, jamais faria uma coisa dessas. Não conte comigo. Eugênio explodiu, mas sabia que não poderia forçá-la. Tá bom então. Como se eu precisasse de você. Quem sabe aqueles moleques nem são meus. A mãe apenas virou as costas, enojada. Enquanto isso, Galina juntava as coisas dele em malas quando o telefone tocou. Era a sogra. Galinha, escuta bem, e não me interrompa. Acabei de descobrir algo que você precisa saber. E então, com voz trêmula de indignação, ela repetiu cada palavra do plano sujo do filho. Não sei se ele vai conseguir, minha filha. Na minha opinião, nenhum juiz decenteria daria ouvidos a uma coisa dessas. Mas fique esperta. Galina segurou o telefone, o coração acelerado. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno surgiu em seus lábios. Eugênio havia subestimado 2 mulheres. A esposa que ele achava frágil e a mãe que ele pensava ser cúmplice. E agora, o jogo havia virado. Galina agradeceu à sogra com voz firme, desligou o telefone e deixou-se cair no sofá, esgotada. A mente se recusava a aceitar que o homem com quem dividira anos de vida fosse capaz de tamanha baixeza. Processá-la pela própria casa? A casa que ela mesma mobiliara com esmero, que reformara com suas próprias mãos, suor e economias. A indignação ferveu em suas veias como lava. Com um gesto brusco, começou a juntar as coisas de Eugênio, arremessando-as sem cerimônia em uma caixa qualquer. Até que, de repente, seus dedos tocaram algo que não era roupa nem papel. Uma fotografia antiga escorregou entre suas mãos e caiu no chão. Ela se inclinou, pegou-a e sentiu o mundo girar. Na imagem, sua antiga conhecida, aquela que sempre sorrira com cumplicidade nos jantares de família, aparecia abraçada a outra mulher, os olhos brilhando de uma intimidade que não deixava dúvidas. A data no verso confirmava, a foto era de anos antes do casamento de Eugênio. Com as mãos trêmulas, Galina digitou o número da amiga no telefone. Não era a hora para meias palavras. A verdade que veio à tona foi como um soco no estômago. Eugênio não apenas a traía, ele sempre traíra. E não com uma, mas com várias. Enquanto ela acreditava construir um lar, ele tecia uma teia de mentiras que se estendia por décadas. A mesma mulher da foto, agora sua ex-amante, confirmou tudo com uma risada amarga. Ele faz isso desde que eu o conheço. Você não é a primeira a descobrir, Galina. Só é a primeira que lutou. E foi com essa certeza que ela entrou no tribunal, os saltos ecoando no corredor como um aviso. Eugênio, ao vê-la, tentou um sorriso confiante, mas seus olhos traíram o nervosismo. Ele não esperava que ela soubesse tudo. O juiz mal havia iniciado a sessão quando o advogado de Galina tomou a palavra. Sem rodeios, sem piedade. Primeiro desmontou a farsa do marido dedicados com extratos bancários, recibos de reformas e comprovantes de que ela, e não ele, arcara com todas as despesas da casa. Depois solitou a bomba, e o réu, senhor juiz, esqueceu de mencionar um pequeno detalhe. Uma pausa dramática.
Ele é um devedor quanto mais de pensão alimentícia. 72 processos abertos. 7 filhos reconhecidos, sem contar a atual companheira que acaba de descobri-lo. A sala ficou em silêncio. Até o escrivão levantou a cabeça. Eugênio empalideceu. Tentou protestar, mas as provas eram irrefutáveis. Depoimentos de ex-mulheres, certidões de nascimento, mensagens onde ele se gabava de viver às custas das bobas. O juiz, visivelmente chocado, adiou a audiência para analisar os documentos. 2 semanas depois, a sentença foi implacável. Nada da casa de Galina. Nada de seus bens. Em compensação, Eugênio herdou uma montanha de dívidas, os atrasados de pensão, agora cobrados com juros e correção, mais uma nova ação da amante abandonada, que exigia indenização por danos morais. Galina saiu do fórum com o sol aquecendo seu rosto, a bolsa cheia de papéis que comprovavam sua vitória. A casa era dela, o dinheiro dela, os filhos, seus filhos, estavam a salvo. E pela primeira vez em anos respirou fundo, como se um peso de toneladas tivesse sido levantado de seus ombros. Tudo graças a uma fotografia esquecida e à coragem de uma mulher que, como ela, também fora enganada. Aquela imagem não apenas revelou a verdade, uniu as vítimas. Juntas, elas enterraram Eugênio sob o peso de suas próprias mentiras. E o melhor, ele nem sequer viu a armadilha se fechar. Afinal, homens como ele sempre subestimam o poder de uma mulher realmente furiosa.